Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um culto e o meu desejo é que todos estejam guardados pela graça do Senhor, nossas casas estejam cheias da paz do Senhor. Nós estamos então em momento de culto, em família, mesmo aí separados por uma tela. É um momento de nós nos concentrarmos inteiramente para glorificar a Deus, para confessar os nossos pecados, para falar com Deus, porque Ele se inclina para ouvir aqueles que estão com o coração humilde, para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele reina sobre a sua igreja por meio da palavra de Deus. Um momento muito importante para a nossa igreja presbiteriana de Higienópolis. Então, concentre-se nesse momento, vamos todos juntos ler e cultuar ao Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 139. Se você puder, leia comigo aí em sua Bíblia. Salmo 139, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado, não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estão escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Então, nesse Salmo 139, aqui do versículo 1 ao versículo 16, nós somos apresentados por Davi a um Deus que Ele é profundamente íntimo das nossas vidas. É um Deus que é apresentado como o que conhece todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está em todo lugar e um Deus que nos criou. E por isso Ele é profundamente íntimo de cada um de nós. Então, a esse Deus onisciente, onipresente e criador, nós vamos agora orar e cantar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, porque Ele é exaltado e Ele é íntimo do seu povo. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou aos pequeninos, o Senhor se revelou à sua igreja, o Senhor mostrou a grandeza do seu ser, a grandeza dos seus atributos estão diante de nós através da palavra de Deus, e com ela nós exultamos e nós somos confortados por ela. Deus, obrigado, Deus. Nós Te exaltamos porque o Senhor está em todo lugar. Nós Te exaltamos porque o Senhor conhece profundamente todas as coisas e porque o Senhor é o Criador e por isso o Senhor é o dono e é íntimo de cada um de nós e tem uma relação pessoal com a nossa vida, Pai. Que o Teu nome seja exaltado nessa noite pela Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Sempre na luz, Cristo promete.
Salmo 139, a continuação, a partir do versículo 17, diz assim: Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão revelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Na continuidade desse salmo, o salmista se vê encantado, deslumbrado com o conhecimento de Deus. Ele vê a largueza, a altura e a profundidade do amor de Deus a partir do conhecimento de Deus que ele não consegue alcançar. Na sequência, o salmista se vê irado com a injustiça, porque ele está tão encantado com a graça de Deus que ele se vê irado com o pecado e com a injustiça, com aqueles que desobedecem a Deus, porque ele está deslumbrado com o ser de Deus. E por isso que ele conclui olhando para o próprio coração e desejando não fazer parte desses que ofendem a Deus, pedindo Deus um pedido profundo: Deus, sonda o coração, porque eu não quero fazer parte desses que ofendem ao Senhor. Neste momento eu convido você a, enquanto eu faço uma oração de gratidão, com a firme convicção de que o Senhor perdoa os pecados daqueles que se arrependem verdadeiramente, e Ele faz isso com base nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho confiança que Ele perdoa os nossos pecados por causa dos méritos de Jesus Cristo. Faça uma oração silenciosa, só você e Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que Ele, neste momento, sonde o seu coração, revele os seus caminhos errados e endireite a sua vida. Então, acompanhe-me em oração.
em oração silenciosa, confessando os seus pecados a Deus, enquanto eu agradeço, já com a firme convicção de que eles estão perdoados. Pai do céu, nós queremos neste momento te agradecer com antecipação e de antemão, porque temos a firme convicção de que o Senhor é capaz de perdoar pecados. O Senhor perdoa pecados por causa do seu grande amor, sobretudo porque o seu amor foi revelado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo concedeu justiça para nos conceder santidade. Ó Deus, nós te agradecemos pela justiça oferecida pelo sangue do Senhor Jesus, e nós clamamos por elas, porque necessitamos dela. Os nossos pecados são muitos, e eles são odiosos para nós. Nós odiamos o pecado, porque eles ofendem a beleza da tua santidade. Que as nossas vidas, ó Deus, espelhem essa beleza e que nós nos afastemos, ó Deus, da feiura do pecado e nos apresentemos, ó Deus, diante do Senhor, cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, neste momento, Salmo 145, versículo 10 diz assim: Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Aquele que se deslumbra com o caráter, com a grandeza e com a beleza de Deus, aquele que odeia a ação do pecado, a ação pecaminosa que subverte este mundo, ele deseja se engajar na obra de Deus, essa obra que leva a glória de Deus para toda a terra. Nós fazemos isso por intermédio da igreja local. A nossa igreja local ela é sustentada com os dízimos e as ofertas dos seus membros. E nós, através da igreja local, levamos a glória de Deus, ensinamos a santidade de Deus a partir das pregações, a partir da escola dominical, a partir do louvor, a partir dos discipulados. E também fazemos isso quando contribuímos com os missionários, que são os nossos parceiros, levando e pregando o Evangelho em todo o mundo. Se você ama a obra de Deus, participe dessa obra com os seus dízimos e as suas ofertas a partir dessa conta que deve estar aparecendo aqui para você. Faça essa transferência, seja fiel no pouco, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele nos guarda. Tu és
seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos preservado e tem nos guardado nesse momento, ó Pai. E nós também consagramos a Ti, ó Deus, todos os dízimos e ofertas recolhidas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja derramando sua sabedoria sobre esta igreja, ó Pai, para que tudo seja utilizado com muita sabedoria, ó Pai, e que possa realmente ajudar as pessoas que necessitam, ó Deus. Também peço que o Senhor esteja visitando os enfermos, os desempregados, os necessitados, ó Pai. Que o Senhor esteja realmente estendendo sua mão sobre eles, ó Deus, trazendo a cura, trazendo a libertação, ó Pai, e suprindo todas as necessidades, ó Pai. Coloca a Tua igreja também para trabalhar, para que todos estejam à disposição dos seus filhos, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe o decorrer desse culto, ó Pai, e cuide de nós. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Graça e paz a todos, mais um domingo em que nós nos reunimos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. E eu gostaria também, neste momento, aproveitando a oportunidade, para agradecer a todos aqueles que estiveram orando por mim, pela minha família. Eu e Thaís, nós estávamos com Covid, agora a tempestade já passou, graças a Deus, nós estamos bem melhores.
Agradeço aqueles que oraram também pelas crianças, pelos meus pais. Eu continuo orando pelo meu irmão também, que está se recuperando também da Covid. Foi um momento difícil, mas nós vimos a mão de Deus e o cuidado da igreja com a gente. Então, agradeço a vida, pela vida dessa igreja, pela vida do conselho dessa igreja, que tanto tem me apoiado e me apoiou neste momento também. Muito obrigado. Aqui a nossa gratidão a todos vocês que oraram por nós. E eu gostaria de hoje trazer uma palavra lá na Epístola de Tiago, no primeiro capítulo. Tiago, capítulo 1. Nós leremos primeiramente do versículo 1 até o versículo 8 e depois o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pensem que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Versículo 12 agora diz assim: Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai amado, muito obrigado por mais um domingo em que nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Queremos, neste momento, ó Deus, em que abrimos a Tua Palavra, ouvir a Tua voz. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, edifica a Tua igreja, ó Deus. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O valor da provação da nossa fé. Esse é o tema da mensagem de hoje, o valor da provação da nossa fé. Querido, certa vez um grupo de mulheres foi visitar um ourives que trabalhava com a refinação da prata. E elas observavam atentamente enquanto ele queimava a prata no fogo, tirando as impurezas até deixar o elemento puro. Depois de um tempo, elas ficaram maravilhadas com a precisão com que aquele homem lidava com aquele metal precioso, tirando ele no exato momento. Então, elas perguntaram para ele o seguinte: como é que ele sabia o momento correto de tirar a prata do fogo? Como que ele sabia desse momento? Né? E ele respondeu: simples, quando vejo minha imagem refletida na prata. De certa forma, essa é a mensagem da Epístola de Tiago. O livro, ele trata da nossa fé como uma joia preciosa, sendo provada pelo fogo, não somente para provar a autenticidade da fé, mas também para tirar as impurezas da nossa fé. E qual é o alvo desse processo? O alvo é ver a imagem de Cristo formada em nós. Tiago, o autor desta carta aqui, é o irmão na carne do Senhor Jesus. E ele escreve essa carta a cristãos espalhados por todo o mundo que estavam passando por vários tipos de provações, e ele desafia esses irmãos a se examinarem e encoraja-os a desenvolverem uma fé madura e também ativa. E pensando em provações no mundo, hoje o mundo está passando por provas, o Brasil está passando por provas. A situação de muitos não tem sido nada fácil, o desemprego já bate a porta de milhões e quem sabe você já está desempregado. Mas não somente isso, nós temos visto a doença do Covid avançando, nós sabemos que vai chegar o momento que ela vai cessar, mas até algum tempo atrás nós ouvimos de pessoas que estavam doentes. Hoje não. Hoje a doença já está chegando ou na gente, ou nos nossos entes queridos, ela está mais próxima. Além do mal que o Covid tem trazido para o mundo,
e para o Brasil, existem também as provas pelas quais nós estamos passando. Dificuldades que nós já estávamos passando ou dificuldades que nós estamos passando neste momento. Quantos casais estão se separando nesse momento? Quantas pessoas estão lutando com a ansiedade nesse momento? Quantas pessoas estão lidando com dificuldades dentro de suas casas neste momento? Por isso, é que eu gostaria que nós tirássemos 3 lições deste texto sobre o valor da provação da nossa fé. E a primeira lição é o imperativo nas provações. O imperativo nas provações. O versículo 2 diz assim: meus irmãos, olha só, ele está dizendo para crente, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sim, nós ficamos contentes quando nós ganhamos bênçãos de Deus e tudo aquilo que proporciona o nosso bem-estar. Mas as bênçãos de Deus em nossas vidas incluem tanto aquelas coisas que nos trazem prazer, como também aquelas que nos produzem dor. Algo difícil de nós aceitarmos. E Tiago vai dizer aqui o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem. Considerem é um imperativo aqui, e a ideia de considerar aqui é a ideia de avaliar. Logo, Tiago ele aqui está nos chamando a uma reflexão diante das provações que nós passamos. E ele fala sobre a diversidade das provações, né? Passarem por várias provações. E quando ele fala dessas várias, dessa diversidade, podemos colocar aqui a prova pela qual você está passando. Porém, da mesma forma que as provações são múltiplas, a graça de Deus também é. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, ela tem múltiplas formas também. E guardem isso, não existe prova que a graça de Deus não nos sustente. Não existe prova que a graça de Deus não nos sustente. Tito vai dizer que a graça de Deus ela nos ensina a andar aqui neste mundo. Olha Tito 2, versículo 11, parte do versículo 12, o que diz? Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens e ela nos ensina. Ou seja, enquanto estamos caminhando aqui neste mundo, a graça de Deus ela nos ensina. E o apóstolo Paulo, quando estava com um espinho na carne, um espinho que estava lhe causando dor e sofrimento, mas era uma bênção de Deus para que ele não se ensoberbecesse, ele pede por 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho, e o Senhor disse para ele: a minha graça é suficiente para você. Meus queridos, eu não estou dizendo aqui considerar motivo de grande alegria para que tenhamos sempre um sorriso enorme no nosso rosto diante das provações. Não. Mas é uma atitude correta, avaliando que Deus está trabalhando por trás de tudo para o nosso bem. Mas talvez algumas pessoas pensam assim: mas a prova que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando na minha vida é por causa de algo que eu errei, é culpa minha, eu fracassei e agora eu estou pagando por isso. Sim, existem momentos em que nós passamos por dificuldades, por erros nossos. Mas os irmãos de José também pensaram assim, quando eles venderam ele para o Egito, muitos anos depois. Mas Deus transformou aquele mal em bem. Olha o que diz Gênesis capítulo 50, versículo 20, lá no finalzinho, no final da história de José. Olha o que José diz para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não é à toa que Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu
propósito. Deus age em todas as coisas. E caso você esteja pagando por causa de algum erro, ore a Deus, peça perdão a Deus e peça a misericórdia e a graça de Deus para que Ele transforme este problema em uma bênção. Deus trabalha de maneira miraculosa no nosso fracasso para a sua glória e também a nossa santidade. Logo, considere motivo de grande alegria o passar por várias provações. É uma atitude correta saber que Deus está trabalhando de alguma maneira por trás de tudo. Segunda lição, o propósito das provações. As provações visam, pelo menos, produzir dois resultados. E o primeiro deles é uma fé aprovada. Versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Para um crente, toda aprovação toca a sua fé. Toda aprovação toca a sua fé e que, assim que ela é confirmada, ela produz um homem maduro em Cristo. Um dos propósitos da aprovação é fazer uma fé aprovada. A versão atualizada ela diz assim: o valor da vossa fé, uma vez confirmada. A ideia é de depois que você passa por um teste, é como se fosse entregue uma prova para você e você precisa terminar esta prova. Quando eu era criança, eu costumava pedir para os meus pais me tirar da escola, né? Pai, mãe, você me ama? Então me tira da escola. Mas às vezes nós dizemos isso para Deus. Deus, o Senhor me ama, então por que eu estou passando por isso? Senhor, o Senhor me ama, por que então que o Senhor não me tira dessa prova pela qual eu estou passando? Mas a primeira parte do versículo 4 diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, ou seja, nós entramos numa prova e nós não podemos fugir dela, ela tem uma ação completa, ela tem início, meio e fim. Então a nossa oração não é para que Deus nos tire da prova, mas sim para que Deus nos ajude na prova. Nós temos que permitir que Deus faça a obra completa pelo fogo da provação. Assim como o ourives faz com a prata. O ourives sabe o momento exato de tirar, e o momento exato de tirar é quando o rosto dele está refletido. Somente Deus sabe o momento de nos tirar e de acabar com ela. Então, nós precisamos de fé, que vai sendo trabalhada. E a fé, ela faz com que continuemos caminhando, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Ela induz o crente a continuar crendo em Deus e na sua palavra, mesmo quando a dor não passa. E você persevera até a ação ficar completa. Mas também um caráter aprovado. O versículo 4, ele diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim, ou seja, com o propósito de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A nossa experiência, ela vai nos mostrar que as maiores mudanças que ocorreram na nossa vida se deram em meio a provações. O sofrimento, muitas vezes, ele age como um verdadeiro instrumento da graça de Deus para trabalhar no nosso caráter. Vamos ver mais uma vez Romanos 8, 28. Olha o que diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas. Ou seja, tanto coisas ruins quanto coisas boas e até coisas que eu errei. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. Mas para que Deus age? O versículo 29 nos responde, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus permite coisas no nosso dia a dia, provações, para nos moldar conforme a imagem de Jesus, conforme o caráter de Cristo. Por isso, a provação visa produzir um caráter aprovado. Quando nós passamos por provações, nós amadurecemos. E isso, com certeza, vai fazer
com que depois nós possamos ajudar pessoas que também passam por dificuldades. Não sei se você já percebeu, mas às vezes você passa por uma luta e é algo muito difícil. Muito difícil. Mas depois você pode ajudar outras pessoas que passam por provas parecidas. Eu me lembro que quando o nosso filho do meio nasceu e ele precisou fazer uma cirurgia muito grande, quanto isso foi apertado no nosso coração, enquanto foram alguns meses de prova. Alguns meses. Mas como eu vejo a minha esposa hoje, através do telefone, ajudando tantas mães e tantos pais em que os filhos estão passando pela mesma situação. Isso é só um exemplo de como Deus pega a nossa prova, Ele amadurece a nossa fé, Ele trabalha no nosso caráter para que depois a gente possa ajudar pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, da mesma forma que o ourives vê a sua face na prata quando ela está pronta, em nós as pessoas verão a imagem de Cristo. Nós amadurecemos na prova. O nosso caráter é trabalhado, a nossa fé é amadurecida. Então nós estamos mais firmes e as pessoas, nós vamos poder ajudar outras pessoas e as pessoas vão ver o caráter de Cristo na nossa vida. Isso nos leva ao último ponto, que é o essencial nas provações. A nossa tendência na hora da luta é pedir o livramento. Sim. Isso está dentro de nós não queremos sentir dor, nós não queremos passar por dificuldades e nós vamos orar para que Deus nos tire muitas vezes. Mas o que Deus quer nos ensinar é muito mais do que isso. E o essencial nas provações é a sabedoria. A sabedoria é o ingrediente que, quando não nos faz compreender o porquê da dor, ela nos ensina a aceitar com paciência. A sabedoria nos faz perceber que, apesar da provação, Deus é nosso aliado e com ela podemos lidar melhor com a situação. E você, eu pergunto, que a fé está sendo provada, você que está passando por provas, atrás de provas, passando por dificuldades e muitas dificuldades, eu pergunto para você como que você tem se comportado, com sabedoria ou com murmuração? Mas talvez você diga, olha, mas eu não tenho sabedoria. Eu não consigo ter sabedoria diante das lutas pelas quais eu estou passando. Mas o versículo 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, Ele será concedida. Se nós precisamos de sabedoria, é só pedir a Deus que sem restrição alguma, Ele dá livremente de boa vontade. Deus é a fonte de toda sabedoria e Ele concede sabedoria àqueles que pedem com fé e com sinceridade. Nós temos que pedir com fé e o texto fala para não sermos como a onda do mar que vai e vem. Ou seja, é como se a nossa fé oscilasse entre a fé e a incredulidade, o ânimo e o desânimo, o otimismo e o pessimismo. Não, hoje eu confio que Deus vai mudar a minha situação, mas aí a situação não muda, chega amanhã você está desanimado e cansado com Deus, e você pensa em começar a voltar à sua vida antiga, então você fica oscilando entre o ânimo e o desânimo, o otimismo e o pessimismo. Tiago chama estes de ânimo dobre, mente dividida. É a pessoa que tenta andar servindo dois senhores, a Deus e ao mundo. Mas olha que interessante. A provação, ela serve para provar a nossa fé, para termos uma fé aprovada e um caráter aprovado. E nesses momentos nós vamos oscilar muitas vezes, mas Deus usa a provação para tirar muito do mundo de dentro de nós, para nossa fé ser amadurecida e não sermos homens de ânimo dobre, de mente dividida, como a onda do mar que vai e vem.
É diante das provações que nós aprendemos a ser sábios. Pois diante das dificuldades, nós vamos ao trono da graça de Deus. Nós vamos diretamente a Deus em oração. Nós vamos buscar a Deus mais em oração. As provações levam os cristãos a uma dependência maior de Deus, a buscarmos mais a Deus em oração. Olha só, quando você pede sabedoria, você está orando mais. Talvez nós estamos orando errado, pedindo para Deus nos tirar a prova, e talvez Deus está dizendo para você hoje, ore pedindo sabedoria para passar pela prova. Nós precisamos orar também de maneira correta. E da mesma forma que Deus nos manda ser contentes na tribulação, Ele também nos manda orar pedindo sabedoria. Provações. Nós sempre passaremos por provações e por vários tipos de provações. Porém, nós devemos nos alegrar, pois nesse momento Deus, Ele trabalha na nossa fé, Ele trabalha no nosso caráter. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria para passarmos por elas. E Tiago termina dizendo no versículo 12: feliz o homem que persevera na provação. Olha só, persevera, que passa pela provação. Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então nós precisamos passar pela provação. Nós precisamos ter perseverança na provação. Nós precisamos orar. Mas talvez algo que seja difícil nisso tudo aqui é como ser alegre diante da provação. Como eu disse, muitas vezes não é aquela alegria de você sair correndo e pulando quando você está passando por lutas. Mas olha o que Jesus disse na sua despedida, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele disse assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É somente em Jesus que nós temos paz. É somente em Cristo que nós conseguimos nos alegrar. Em Filipenses, a carta da alegria vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E isto é segurança para nós, ou seja, é uma segurança, é algo certo. Somente em Cristo nós temos uma verdadeira esperança e paz. Por isso, feliz é a pessoa que persevera na provação com Cristo. O Senhor Jesus, ele disse que nunca nos abandonaria. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Por isso, quanto mais perto nós estivermos de Cristo em oração, porque nós precisamos orar, mais intimamente ligados nós estaremos a Ele, mais forças nós teremos e mais sabedoria será derramada sobre as nossas vidas para que possamos passar pelas tribulações. E olha aqui, Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, sim, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu por nós. Cristo venceu por nós. Por isso, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque em meio às lutas que nós passamos, o Senhor não desperdiça o nosso sofrimento. E o Senhor trabalha no nosso caráter e na nossa fé. Eu quero clamar, ó Deus, por todos aqueles que estão ouvindo esta palavra neste momento, os irmãos da IPH, outros que não são de nossa igreja, mas que estão passando por lutas e dificuldades, que neste momento seja o momento de terem uma fé fortalecida, um caráter aprovado em Cristo. E se há alguém que está ouvindo esta palavra, mas que ainda não encontrou esta verdadeira paz, ainda não teve um encontro com Cristo, que ela consiga encontrar em Cristo a paz que só o Senhor dá para nós, ó Deus. Obrigado por este momento. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar a nosso Deus com mais um cântico neste momento. Se minha alma tem o amor
tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por este culto, mais um domingo reunidos aqui. Obrigado porque nesse tempo de pandemia o Senhor tem sustentado a tua igreja desta maneira. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, apesar das dores, das aflições, da doença que chega entre nós, ó Deus. Eu quero te louvar e te agradecer por isso. Pai, que logo mais como igreja possamos estar reunidos para cultuar o Senhor e juntos ceiarmos, nos alegrarmos. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir também que o Senhor continue nos protegendo deste mal. Que o Senhor livre aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego, aqueles que estão empregados, que o Senhor preserve os seus empregos. Abençoa a nossa igreja, Deus. E muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Nos dê uma semana na tua presença. Mas é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que nos alcançou e que é suficiente para nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, que enviou o seu único Filho para morrer numa cruz por nós, e que o consolo e os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e uma ótima semana. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei
Amém.